Você já se sentiu como se estivesse lendo a mesma história da Bíblia repetidamente, mas ainda assim sentindo que algo está faltando? Que talvez exista um significado mais profundo, uma verdade escondida nas entrelinhas? E se eu te dissesse que a serpente de Gênesis não era realmente uma serpente? Que a nossa interpretação milenar dessa história crucial está completamente equivocada? Neste vídeo, vamos mergulhar no texto hebraico original e descobrir o que a palavra Nahash realmente significa, revelando uma nova compreensão sobre a queda da humanidade e o verdadeiro papel da serpente no Jardim do Éden. Este vídeo não é apenas mais uma análise religiosa. Aqui, vamos desconstruir a narrativa tradicional e apresentar uma perspectiva inovadora que pode transformar a forma como você enxerga a Bíblia e sua própria fé. Prepare-se para uma jornada de descobertas, onde vamos questionar as interpretações comuns e explorar as nuances da linguagem original para desvendar os segredos por trás das Escrituras. Você já se perguntou por que a mesma história parece não fazer sentido? Por que a Bíblia parece tão cheia de contradições? Este vídeo é para você que busca respostas genuínas e quer uma conexão mais profunda com o texto sagrado. Ao final deste vídeo, você não apenas terá uma nova visão sobre a serpente de Gênesis, mas também vai adquirir ferramentas para analisar qualquer texto bíblico com mais profundidade, questionando as interpretações tradicionais e buscando suas próprias conclusões. Você sentirá que sua fé se fortaleceu e que a sua compreensão da palavra de Deus se aprofundou. Se você está cansado de respostas superficiais, de ensinamentos rasos e busca uma verdade mais profunda, fique comigo até o final. Você não vai se arrepender. Você já percebeu como a mesma história pode ter interpretações completamente diferentes, dependendo do contexto em que é contada? Isso acontece com frequência na Bíblia. A história da serpente em Gênesis é um exemplo clássico. Desde crianças, aprendemos que uma serpente literal tentou Eva, mas será que foi isso mesmo? O texto hebraico no qual o Antigo Testamento foi originalmente escrito guarda segredos surpreendentes. A palavra Nahash, traduzida como serpente, traz camadas de significado que vão muito além do que vemos na superfície. Imagine descobrir que essa história pode estar mais ligada ao conceito de mistério e revelação do que pensamos. E não se trata apenas de semântica, estamos falando de uma transformação completa na forma como entendemos o início da humanidade e o papel de Jesus Cristo de Nazaré em restaurar a conexão perdida. Pense nisso. Por que uma narrativa tão importante para a fé cristã seria reduzida a algo tão simplista como uma cobra? Há algo profundo nesse texto que foi ofuscado pela tradução e pelas tradições. E se a serpente fosse uma figura simbólica ou mesmo representativa de algo maior, como uma força espiritual? Vamos nos aprofundar nisso no próximo ponto, onde questionaremos o que realmente sabemos sobre essa figura no Jardim do Éden. Quando pensamos na história da serpente no Jardim do Éden, muitas perguntas surgem. Por que essa narrativa, que é tão crucial para a compreensão da queda da humanidade, parece estar cheia de lacunas? Talvez seja porque a tradução do hebraico para outros idiomas não conseguiu capturar toda a essência do texto original. A palavra Nahash, por exemplo, pode significar mais do que apenas uma serpente física. No hebraico, ela também está associada a encantamento, adivinhação e até mesmo uma presença brilhante. Isso muda completamente o tom da narrativa, não acha? O que se apresenta como uma simples história de tentação pode ser, na verdade, uma revelação sobre forças espirituais que operam além do que podemos ver. E é aí que as coisas ficam ainda mais intrigantes. Se a serpente não era apenas um animal literal, mas uma entidade simbólica ou espiritual, como isso impacta a forma como entendemos a história da humanidade?
Será que ela representa uma força de oposição direta ao propósito de Deus? Ou seria uma metáfora para os próprios desafios internos do homem? Essas interpretações podem nos aproximar ainda mais de Jesus Cristo de Nazaré, que veio para desfazer as obras do mal e trazer clareza onde há confusão. Continue comigo, porque no próximo ponto vamos desconstruir a narrativa tradicional e revelar uma perspectiva inovadora que pode transformar a sua fé e visão da Bíblia. Desconstruir uma narrativa tão enraizada como a da serpente em Gênesis pode parecer ousado, mas é exatamente aí que encontramos os tesouros mais profundos da palavra de Deus. A ideia de que a serpente era apenas um animal rastejante perde força quando mergulhamos no texto original. Pense no impacto disso. Se a serpente é uma figura simbólica, o que ela realmente representa? Muitos estudiosos sugerem que Nahash carrega conotações que apontam para uma criatura mais elevada, possivelmente um ser espiritual rebelde, alguém que conhecia as leis divinas, mas as distorceu. E se em vez de uma serpente literal, estamos lidando com um portador de conhecimento corrompido que usou suas palavras para confundir e desviar? Ao mesmo tempo, isso traz uma reflexão prática para o nosso dia a dia. Quantas vezes nos deparamos com serpentes metafóricas em nossas vidas? Pessoas ou situações que aparentam sabedoria, mas nos conduzem ao erro? Nesse ponto, é crucial buscarmos discernimento, e isso só é possível quando nos conectamos profundamente com a palavra de Deus. Jesus Cristo de Nazaré nos ensina que a verdade liberta, e ela está ao alcance daqueles que a buscam com sinceridade. Mas será que estamos preparados para enfrentar essas revelações? No próximo ponto, vamos analisar por que tantas interpretações tradicionais da Bíblia falham em abordar essas nuances e como você pode evitar ser levado por narrativas simplistas. Por que será que tantas interpretações tradicionais da Bíblia falham em abordar nuances tão evidentes no texto hebraico original? Talvez a resposta esteja na forma como essas interpretações foram moldadas ao longo dos séculos. Muitos líderes religiosos e tradutores se basearam em contextos culturais e limitações linguísticas de sua época, resultando em versões simplificadas das Escrituras. Mas a Bíblia é um livro vivo, repleto de mistérios e camadas de revelações, esperando para serem desvendadas. Quando Jesus Cristo de Nazaré falou sobre conhecer a verdade, ele não estava apenas se referindo às palavras que lemos, mas ao entendimento profundo que só vem da busca ativa e espiritual. E é isso que torna a jornada de descoberta tão fascinante. Explorar o texto bíblico com olhos críticos e coração aberto nos permite encontrar respostas para perguntas que antes pareciam impossíveis. Por exemplo, quantas vezes você já se perguntou sobre as aparentes contradições nas Escrituras? Muitas delas desaparecem quando entendemos o contexto original das palavras. Mas para isso, é necessário ir além do superficial, mergulhar nos significados ocultos e nas nuances que foram obscurecidas ao longo do tempo. No próximo ponto, veremos como essa abordagem não apenas nos dá uma nova visão sobre a serpente de Gênesis, mas também fortalece a nossa fé, tornando-a mais sólida e pessoal. Quando falamos em fortalecer a fé, muitas pessoas pensam apenas em rituais ou práticas externas. Mas a verdadeira força espiritual vem da compreensão profunda da palavra de Deus. Entender a história da serpente em Gênesis de forma mais ampla, à luz do texto hebraico, nos ensina algo valioso: a importância de questionar e buscar por nós mesmos. Não é curioso como Jesus Cristo de Nazaré constantemente desafiava as pessoas a olhar além das tradições religiosas de sua época? Ele nos convida a ir além do que é óbvio, a enxergar o mistério escondido e a nos aproximarmos da verdade com coragem e humildade.
Esse tipo de busca não apenas transforma a forma como vemos a Bíblia, mas também como vivemos nossas vidas. Imagine aplicar essa mentalidade ao seu dia a dia. Questionar as verdades que nos foram impostas, buscar discernimento em vez de aceitar o que parece confortável e construir uma fé que é sua, genuína e inabalável. A jornada não é fácil, mas é profundamente recompensadora. No próximo ponto, vamos explorar como esse entendimento profundo não apenas transforma nossa percepção sobre a Bíblia, mas nos dá ferramentas práticas para analisar qualquer texto sagrado com mais clareza e propósito. Ao adquirir as ferramentas certas para interpretar as Escrituras, você se torna mais do que um leitor. Você se torna um explorador das verdades divinas. Saber que o texto bíblico contém camadas de significado nos lembra que Deus não nos deu respostas prontas, mas sim um convite para uma busca contínua. A análise do hebraico nos ajuda a entender que há muito mais em jogo na história da serpente do que uma simples narrativa de queda. Essa descoberta nos conecta diretamente ao propósito de Jesus Cristo de Nazaré: trazer luz às áreas onde o entendimento humano é limitado e guiar-nos de volta à plenitude espiritual. E como aplicar isso? Sempre que você se deparar com uma passagem que não faz sentido ou que parece contraditória, pergunte-se: será que estou entendendo como foi originalmente escrito? Existem recursos como dicionários bíblicos, estudos sobre o contexto cultural e até mesmo cursos acessíveis para quem quer aprender mais sobre hebraico bíblico. Essa busca não é apenas acadêmica, é uma jornada espiritual que fortalece sua fé. No próximo ponto, vamos falar sobre como essa perspectiva mais profunda não só responde às nossas dúvidas, mas também transforma nossa visão sobre o papel de Deus e a nossa própria conexão com Ele. Quando finalmente nos permitimos enxergar além do óbvio, descobrimos que a palavra de Deus é infinitamente mais rica do que imaginávamos. A análise profunda da Bíblia nos mostra que cada palavra, cada detalhe, carrega um propósito divino. Por exemplo, ao entender o significado oculto de Nahash, percebemos que o relato do Gênesis não é apenas sobre queda, mas sobre escolhas, discernimento e redenção. Jesus Cristo de Nazaré é a resposta definitiva para as questões que surgem dessa história. Ele é aquele que desfez as consequências da queda, trazendo à humanidade a oportunidade de reconectar-se com Deus em plenitude. Isso nos leva a uma questão importante: como essa compreensão impacta a sua vida? Quando você percebe que há mais mistério e revelação nas Escrituras do que aparenta, a sua fé é desafiada a crescer. Não se trata de aceitar tudo passivamente, mas de buscar a verdade com empenho e humildade. Essa jornada transforma a maneira como você lê a Bíblia e como vive a sua vida. Ao final deste vídeo, você não apenas terá uma nova visão sobre a serpente de Gênesis, mas também estará mais preparado para enfrentar dúvidas e desafios com uma fé mais madura e fundamentada. Agora, vamos à conclusão desse incrível percurso de descobertas. Chegamos ao final desta jornada, mas o verdadeiro começo é agora na sua vida. Todas essas revelações sobre o texto hebraico, o verdadeiro significado de Nahash e a história da serpente no Éden não são apenas curiosidades, são um convite. Um convite para você mergulhar mais fundo na palavra de Deus e entender o que Ele quer revelar ao seu coração. Afinal, se existe uma verdade maior por trás das Escrituras, você não acha que vale a pena buscá-la? E antes de encerrar, eu te pergunto: você já entregou sua vida a Jesus Cristo de Nazaré? Ele é a chave para todas as respostas que o seu coração busca, a luz que ilumina os mistérios mais profundos. Não adie essa decisão. Se hoje você sente que é o momento, ore, abra o coração e peça para Ele transformar a sua vida.
Ah, e não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre a Bíblia e revelações incríveis como essa. Juntos, vamos mais fundo na verdade divina.